Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Jesus nos abençoe. Agradeço mais um convite da casa de Meimei para estar com vocês. Esta mensagem no campo da vida, Emmanuel inseriu no livro Palavras de Vida Eterna. É a lição de número 63. Ele comenta um versículo da carta de Paulo, a primeira, a Timóteo, capítulo 6, versículo 19. No final da carta, o capítulo 6 é o último. E este capítulo fala sobre o uso dos bens materiais, do nosso apego. Palavras de Vida Eterna é uma obra de 1964. Emmanuel, através do Chico, dá uma espécie de continuidade às 4 obras Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, com o mesmo estilo. Entretanto, ela é editada pela Comunhão Espírita Cristã, já de Uberaba, enquanto que os outros 4 são pela Federação Espírita Brasileira. Mas o sistema é o mesmo. Um pequeno comentário, um versículo, às vezes metade de um versículo, de um trecho de um Novo Testamento, os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, a carta de Tiago, as 3 cartas de João e mais a de Judas Tadeu. De todo o Novo Testamento ele retira um versículo para um comentário. Mas o que é interessante é o título dessa obra, Palavras de Vida Eterna, que é muito chamativo. E eu sempre tive interesse em saber por que ele botou esse título. Até que descobri no Evangelho segundo João, se eu não me engano, no capítulo 6. Ele havia feito um discurso no Templo de Jerusalém, perante seus discípulos da Galileia e os 12 apóstolos. Foi um discurso tão exigente, de tantos pré-requisitos, que os discípulos, através de seus representantes, foram até Jesus e disseram assim: Senhor, muito duro é esse teu discurso. Nós não o poderemos seguir. E abandonaram Jesus, foram embora para a Galileia. Jesus sorriu, virou-se para os 12 e perguntou a eles: e vós, não quereis também me deixar? Jesus sempre estava fazendo testes conosco. Pedro, inspirado por um espírito, tomou a palavra em nome dos 12 e disse a ele, ipsis verbis: Mestre, para onde iremos, se não for contigo? A quem seguiremos? Somente tu tens a palavra de vida eterna. E aí eu descobri de onde tirou Emmanuel o título da obra. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna.
Vamos então ao texto de Emmanuel, que é muito pequenino, e em seguida nós faremos os comentários. Depois nós voltaremos a esses dois daqui de cima, que são exemplos. Ó, no campo da vida, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, Paulo registra. Na verdade, ele dita, gente. Os escribas era quem escreviam as cartas. A pessoa interessada ditava. E ele ia, para economizar o papiro, que era caríssimo, ou o pergaminho, que era mais caro ainda. E ele usava todos os espaços vazios de cada folha, porque custava muito caro. E como na Bíblia não havia pontuação, letra maiúscula, nada. Eram só um símbolo do lado do outro. Somente no século XVI, um bispo católico fez a divisão em capítulos. E mais tarde, um outro religioso fez a divisão em versículos. Então não é essa moleza que nós temos hoje aqui. Capítulo 5, versículo 6, na hora você localiza. E aí ele usa no versículo 19, do último capítulo da carta, entesourando para si mesmos um bom tesouro para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Entesourando, acolhendo, merecendo, produzindo, guardando para o futuro tesouros, para si mesmos, para o espírito, porque a personalidade desaparece. Si mesmo é o espírito. Cada mergulho na existência é uma personalidade diferente, mas o espírito é o mesmo. Amealhando para o seu espírito um bom tesouro para o futuro, para a vida no mundo espiritual após a desencarnação e para as outras futuras encarnações, para que possa alcançar a verdadeira vida. Isto é, precisamos descobrir quais são os tesouros do espírito para podermos conquistá-los para o futuro, que possa levar o nosso espírito a conquistar a verdadeira vida. Mas todos estamos vivos. Quer sejam encarnados, estamos vivos na matéria. Quer desencarnados, estamos vivos no mundo espiritual. Então, que vida verdadeira é essa que Jesus fala? É a vida eterna, expressão bíblica do Antigo Testamento, que significa a conquista para o espírito da vida definitiva no mundo espiritual superior, sem mais necessidade de reencarnar para evoluir. Então a vida eterna é a grande meta, o grande fanal, é o resultado da nossa angelitude. E Emmanuel vai colocar: se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, saber aproveitar as oportunidades da vida é a palavra de ordem. Então, cada dia, período de 24 horas, 16 horas pelo menos de vigília, estamos em relação com a vida, com as pessoas, com os outros, com as leis, com a atividade. É preciso estar de olho vigilante para sabermos aproveitar todas as oportunidades que cada período do nosso calendário nos oferece. Aproveitar oportunidades é saber se comportar mentalmente, na linguagem oral e nas ações, para tudo que produzir
seja útil, legal, bom e edificante para si mesmo e para os outros. Isso é que é aproveitar. Repara o exemplo da natureza. Como é que a natureza aproveita? O pão, por exemplo, que te serve, é a essência de muitos elementos da terra que se transformaram. Então, quando chega o seu filho da padaria, com os 5 pãezinhos franceses, quentinho, você não imagina que para chegar à sua mesa aquele pão, um campo da terra foi rasgado por máquinas. A terra recebeu depois ácidos, compostos químicos para corrigir a acidez do solo. Mais tarde foi jogado o adubo por cima. E depois veio uma máquina que foi misturando o adubo com a terra do campo. E é esperado ainda mais um tempo para então fazer a semeadura do trigo, que precisou de mais alguns meses para nascer, vicejar, amadurecer e produzir a espiga. Que no momento da colheita alguém coletou, levou para outro, um homem do moinho. Esse outro moeu todo o trigo e mandou para uma outra empresa que embalou, que colocou em quantidades que compramos, 1 quilo. Para as padarias vai em sacas. E lá na padaria, alguém muito cedo, enquanto você está dormindo, tipo 4 horas da manhã, bateu a massa do trigo, fez ela descansar, até começar a ir colocando no forno, que é o momento que seu filho chega e compra o pãozinho. Todo esse trabalho é baseado na cooperação. Cooperou o agricultor, cooperou o operador da máquina, cooperou o que transportou na carreta, cooperou a empresa do moinho. Tudo é baseado na cooperação, é uma lei. Também, o clima confortável de nossa casa, tudo limpinho, tudo cheiroso, exige da mamãe e do papai um trabalho de conservação e limpeza. Compra-se o material, contrata diarista, orienta diarista, reeduca as crianças para não desarrumar muito, só um pouquinho, para não sujar, derramar coisa no chão. Vem a cooperação. Estamos aprendendo, pais, filhos, mães, todos estamos aprendendo. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Temos que ter aí o discernimento para saber o que convém e o que não convém para o nosso espírito. Às vezes, os nossos desejos da personalidade estão em desacordo com as necessidades do nosso espírito. Nesse momento, nós temos que fazer a força para a renovação, brecar o objetivo da personalidade e substituir pelo objetivo do espírito. Então, nós temos vários desejos, vários sonhos e muitas fantasias com o nosso próprio caminho e misturado com o caminho dos outros. Mas será que convém determinado desejo que temos? Paulo de Tarso, em outra carta, deixou clara a posição do cristão. Tudo me é permitido. É o livre-arbítrio. Mas nem tudo me convém. É o discernimento. Então precisamos aprender a aplicar o discernimento ao nosso livre-arbítrio, para que no campo da nossa vida nós semeemos e colhamos
bons frutos, e não inúteis ou prejudiciais. Muitos aspiram à tranquilidade apegando-se à inquietação, enquanto outros pretendem a primazia da fé, cultivando a negação de si próprios. Como é que você quer ser alguém equilibrado, tranquilo, se por qualquer decar uma palha você se aborrece? Se qualquer coisa é diferente do seu ponto de vista, você fica inquieto. Se você se irrita com algo que alguém faça, que você já recomendou que não fosse feito daquela maneira. Ou seja, se você tem um pavio muito curto, é capaz que já já ele acenda e a pólvora leve até ao alvo que explode. Esse alvo pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser um filho. Então nós temos que ter policiamento junto com o discernimento para que a nossa vontade seja harmonizada entre desejos, necessidades e sonhos da carne, mais compatíveis, mais harmônicos com as necessidades evolutivas do espírito. Daí Deus, genial como é, criou a oportunidade de descermos à terra e recebermos uma carne diferente centenas de vezes, até que elas produzam no nosso espírito a pureza, a purificação. E os elementos, meios, ferramentas, ambientes, oportunidades são as mais ricas em cada período. Neste momento vocês estão numa casa de amor, de luz, de verdade e de caridade, cultivando o espírito de vocês na lembrança da letra evangélica sob a ótica da doutrina espírita. É um momento que se repete durante alguns dias da semana. Isso faz com que o espírito de vocês esteja sempre sendo alimentado com material edificante. Material edificante, aquele que nos reeduca, que nos constrói, que nos corrige, que nos orienta, que faz termos melhores escolhas, que nos dá o desenvolvimento da inteligência para sabermos o que nos convém e o que não convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Alguns querem a paz, guardando-se irritadiços, e anseio pela segurança do bem, afirmando-se tão endividados com o mal que não lhes sobra tempo de se consagrarem às virtudes. Então, Emmanuel está trabalhando com conceitos paradoxais, com ideias em contraste. Como você quer ter paz se você é muito irritadiço? Se você se perturba por qualquer coisa? Como você quer ter segurança de praticar o bem e viver o bem, se você se acha ainda muito cheio de defeitos, de imperfeições? E também, quando na casa espírita você é convidado a uma tarefa, a uma função ou a um cargo, mesmo que você queira a segurança do bem, você vai logo vendo que é trabalho, vai logo utilizando a desculpa padrão. Quem sou eu? Quem sou eu para merecer esta glória? Eu não tenho condições, eu sou muito pequenino. Aí você que é o dirigente da casa, é mais esperto disso. É por isso mesmo que é para você crescer. Você está pequenino muitos anos aqui na casa, meia. É melhor agora você começar a crescer. Para contornar o problema. Por quê? Porque nós queremos o prêmio sem realizar a obra. Ou como Nicodemos, queria conquistar o reino de Deus, mas não queria perder as vantagens do reino da terra. Foi por isso que ele foi a Jesus perguntar:
como é o caminho, qual é o meio mais rápido de se conquistar a vida eterna. Nicodemos, doutor da lei, senador dos judeus, membro do Sinédrio, um juiz, mestre. Sabemos que vem da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer o que faz se Deus não estivesse com ele. Isso foi o boa noite do Nicodemo quando entrou. O encontro foi à noite para ninguém descobrir que ele tinha ido falar com Jesus. A saudação dele foi essa, imensa, coisa de juiz, de homem muito culto. Sabemos que vens da parte de Deus, porque o que tu fazes só pode fazer quem está com Deus. Jesus, que gostava de ser muito prático e não gostava de perder tempo com elogio, foi um elogio que ele fez. Em verdade eu te digo, Nicodemos, ninguém poderá conquistar o reino dos céus se não nascer novamente. Em outras palavras, se ele fosse espírita, ele diria: Nicodemos, meu filho, falta muita reencarnação para ti ainda, para conquistar o reino dos céus. Foi isso que Jesus quis dizer. Talvez o Nicodemos, espírito, esteja por aqui, pelo Brasil, numa casa espírita, trabalhando, dirigindo, pregando, fazendo palestra. Agora ele está aprendendo como é que se conquista o reino dos céus. Mas ele queria no estalar de dedos. Jesus não podia. É preciso muita reencarnação. É natural que estejamos sob o peso de velhos problemas oriundos do passado culposo. Como temos centenas de reencarnações, quanto mais para trás pesquisarmos quem nós éramos, onde vivemos e o que fizemos, vai piorando cada vez mais. Quanto mais para trás, vai piorando. Por causa da lei do progresso. Então eu não tenho nenhum interesse, eu tenho certeza que vocês não, em saber quem eu fui na encarnação passada. Porque pela sem-vergonhice atual que eu tenho, eu já sei muito bem quem eu fui. O que é que eu fiz? É só descobrir. Você vai com aquela pessoa, sabe quando você acorda e vai no banheiro, aquela pessoa que aparece no espelho, conversa com ela ali que ela te conta tudinho. Então, pelo que você é hoje nas tendências, nos gostos, você já sabe o que aprontou. Já sabe o que aprontou na encarnação anterior. E esses problemas, alguns nós resolvemos e outros ficaram em pendência. Não é bom ter pendência. Vai ter uma pendência com a justiça, com o banco. Olha, com o banco. Você vai perder até as roupas do corpo. Pendência não deixe com ninguém. Imposto de renda, que há 5 anos a pessoa não declara. As pendências, algumas a gente resolve, as outras, a sabedoria divina, que é a misericórdia, diz, ele não vai aguentar agora, mesmo sendo espírita. Segura aí essa para a próxima. Deixa ele se fortalecer no cristianismo, conhecer o espiritismo, trabalhar, ter algum mérito, ganhar experiência, melhorar suas reações, mais calmo, mais tranquilo, mais dialogador, mais cooperador, mais boa vontade, mais fé. E na outra encadernação, a gente manda a bomba que está lá, a bomba relógio, que está aguardando, só marcando os minutos. Encadernação é o seguinte: Benjamin Franklin, o grande dos Estados Unidos, ele era livreiro, antes de ser político e grande figura dos Estados Unidos. Livreiro. Publicava, mexia com livro, consertava e editoriava também. Mas ele nunca perdeu a paixão pelos livros. Então, quando ele estava perto de morrer, ele pediu para escreverem na lápide a seguinte frase: aqui jaz Benjamin Franklin,
velho, usado, acabado, cheio de problemas. Mas ele voltará em nova edição, revisada e corrigida, muito mais bela. Ele era reencarnacionista. Benjamin Franklin. Ele voltará em nova edição, livro novinho, capa dura. Ele vai voltar melhor. Então, às vezes, a gente vê de nova encarnação, na próxima encadernação, quando você vier mais bonitinho, mais bem produzido, não é? Folhas, o papel hoje é muito mais superior. É preciso, então, revisar as próprias tendências. Isto é, quando você conversa com você no espelho, você descobre quem você é e sabe as velhas tendências. E ajuizar quanto às suas necessidades, para não ficar andando em círculos. Sair daquele roda-roda e ir em frente. Por quê? Porque quando tem os defeitinhos que a gente gosta, a gente fica disfarçando, disfarça do centro, do grupo mediúnico, não deixa ninguém saber. A gente quer até esconder do anjo de guarda, que conhece a gente, olha, há séculos. A gente quer esconder até dele, coitado. É preciso, então, saber quais são as nossas necessidades, para não ficarmos rodando na nossa própria sombra. Sombra é o aspecto ainda não iluminado da personalidade, do espírito. É a parte que eu ainda não reeduquei, nem purifiquei dentro de mim. É a sombra. Existe sombra individual, que são os nossos defeitos, e existe a sombra coletiva. E Jesus teve a oportunidade de enfrentar várias sombras individuais, Pôncio Pilatos, Hanã, o sacerdote que o perseguia lá do Sinédrio, tinha inveja dele. Era uma sombra, Pôncio Pilatos. E a sombra coletiva, o colégio dos sacerdotes, a massa popular que, beneficiada por ele, foi induzida pelos sacerdotes a gritar o nome de Barrabás, quando Pilatos ofereceu libertar um dos acusados perante Roma, e Barrabás era um criminoso. E aquelas pessoas representando nós, da humanidade, preferiram Barrabás a Jesus de Nazaré. E aí até hoje estamos sofrendo as consequências disso. Se aspiramos melhorar amanhã, temos que começar hoje. Para isso é que servem as reencarnações sucessivas. Vai te esforçando hoje, talvez não consiga 100%, mas na próxima tu consegues a vitória final. Dia após dia. Nada de esperar uma data marcante para um projeto megalomaníaco. Quando eu me aposentar e fizer 60 anos, vou me dedicar totalmente a Jesus. Quando ele chegar aos 60 e se aposentar, ele vai lembrar que prometeu isso. Ele quer fazer viagens pelo mundo, velejar, curtir a vida. E tem outros que, aos 59,5, desencarnam. Não chegam nem aos 60. Como é que vão cumprir? Nós não sabemos. Por isso, cada vez que a gente acordar, amanhã que é domingo, por exemplo, quando a gente acordar, primeira coisa, obrigado, Senhor, ainda estou na carne, vivo. Graças a Deus. Aí vai lavar o rosto para depois fazer o seu evangelho. Ainda na cama, gente, antes de se sentar na cama, já logo dá uma gratidão. Porque acordou, ganhou mais 24 horas. Talvez 12, se ele morrer ao meio-dia desse mesmo dia. Então, Jesus conta que tinha um homem rico, muito avaro, suvina. Aquelas mãos fechadas que não abrem.
E teve um ano que a colheita foi o dobro do anterior. Aí ele disse, o que eu vou fazer com tanto dinheiro, tanta colheita? Vou construir mais celeiro, guardar tudo lá. E vou dizer para minha alma, vive, diverte-te, goza a vida. Porque tu tens tudo que precisas até o dia de morrer. Aí Jesus conclui, que insensato esse homem. Naquela mesma noite o Senhor pediu de volta a sua alma. E ficou lá o celeiro e a colheita para os herdeiros. Você sabe como é herdeiro? Em 2 anos acaba tudo. Você passa 45 anos construindo a empresa. Você morre em 2 anos, seus filhos já venderam, destruíram. É impressionante. Então, para que apegar? Desapega. Desapega. Para isso, não vale apenas compartilhar o trabalho geral, mas selecionar as experiências da vida, assimilando os seus ensinamentos. Então, além da participação na vida coletiva, nós temos o nosso crescimento espiritual individual. Nós temos experiências que só nós participamos. Nós temos emoções, sensações, sonhos que só nós. À noite, quando olhamos para cima, quando repousamos a cabeça no travesseiro, temos que qualificar que sonhos são esses, que desejos são esses, que experiências. E quando você nota, desenvolve o tato, a observação e começa a aprender com a experiência dos outros, você está assimilando os ensinamentos da vida. Todos nós estamos aprendendo com todos nós. E todos nós estamos ensinando a todos nós. O tempo todo. Então é preciso apenas nós sabermos selecionar o que é útil para o nosso espírito e aproveitar a experiência alheia. E aqui vem uma coisa muito... Esse livro é de 64, como eu falei, né? E aqui ele já estava prevendo os problemas das redes sociais, olha. Em 64, hein? Não sintonizarás a antena do teu coração, isto é, o teu smartphone, a tua internet, o teu notebook. Não sintonizarás a antena do teu coração com as mensagens que te chegam de toda parte. Tá vendo? Olha as redes sociais lá em 1964. Hoje em dia, quando você acorda e dá aquele toque para a tela acender do seu smartphone, já tem um monte de mensagem. Você está no seu notebook preparando uma palestra, ou uma aula, ou um trabalho, e toda hora surge aqui no canto direito, plim, 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 uma mensagenzinha. Agora, 90% é besteira. Não é coisa útil. Ainda tem as coisas negativas. E você está ali num assunto sério para o seu crescimento. Então, quando meu pai me educou, ele não precisou disso, mas agora, para educar os nossos filhos, nós precisamos vigiar por onde eles andam navegando nos oceanos da internet. Onde é que você está se conectando? Porque agora, a proposta de você se matar vai buscar o seu filho de 14 anos lá dentro do quarto onde ele está trancado jogando videogame. Como já houve uma moda aí em 2019 ou 2018, que a polícia começou a interferir no mundo inteiro, nas cidades, e aí com a ameaça de fiscalizar os autores dessa gracinha, eles recuaram. Se não entra a força policial, o serviço secreto, a inteligência. E no ano passado eu fui chamado para falar num velório, dizer algumas palavras do Evangelho consoladoras, que não adianta, gente. Essas palavras consoladoras do Evangelho é para as pessoas que foram ao velório e para nós que estamos lendo. Para os pais, não tem efeito. O que tem efeito é você abraçá-los por mais de 2 minutos, 3.
e chorar junto com eles. É só isso que tem efeito. Não há palavras para tirar a dor de uma mãe e de um pai. E nesse velório, o pai e a mãe, na véspera, várias horas batendo na porta do quarto, a filha não atendia, até que eles perderam a paciência, e quando forçaram e arrombaram a porta, ela havia se matado. Estava lá o notebook, a internet, e ela morta. Idade dela, 12 anos. O que é que você vai dizer para um pai e uma mãe? Então você tem que chorar com eles, sentir a dor deles, assimilar um pouco aquela perturbação, desequilíbrio, porque você é médium. Todo cristão é médium. Você pega aquilo tudo, alivia um pouco o peso deles e joga embora, joga fora. Essa é a ajuda que a gente pode fazer. E as palavras vão ser para consolar e para alertar todos os presentes. Mas não tira a dor nunca do pai e da mãe. Então, ó, não vai se conectar com sites, com determinados portais que vão te trazer perturbação, obsessão e às vezes até doença e morte. E ele já escreveu isso em 64. Recolherás só aquelas que te enobrecem. Aí eu uso todo dia a internet para pegar e pesquisar assuntos do Evangelho e do Espiritismo. Todos os dias. É isso que é útil. Recolherás só aquelas que te enobrecem. Não buscarás aflições, te preocuparás com o que é justo. Já basta o que nos acontece todo dia. Para que a gente ainda vai buscar mais dor, gente? Mais problema? Jesus no Sermão do Monte. A cada dia basta a sua dificuldade. Que as Bíblias comuns, que investiu no poder do capeta, elas põem a cada dia basta o seu mal. Mas a palavra que está lá, traduzida do grego, é dificuldade, não tem nada de mal. Mas como a teologia colocava muito poder no Satanás para meter medo nos fiéis, as traduções foram sendo preferencialmente por palavras que trouxessem ameaças, botando isso na boca de Jesus. A mesma coisa é julgamento e condenação. Se Jesus disse, o meu Pai me enviou não para julgar as pessoas, nem o mundo, mas para salvá-los, trazer a mensagem da salvação. Eu não vim julgar o mundo. E no Sermão do Monte ele diz, não julgueis para não serem julgados. E em determinadas parábolas, a tradução dessas teologias dominantes põe, serás condenado. O Senhor te julgará e tu serás condenado. Então vão contra a própria palavra de Jesus, no mesmo evangelho, no mesmo livro. E como é que você vai saber disso? Quando você conhece, estuda e sabe fazer a diferença. Discernimento. Um dos meios para o discernimento e para a sabedoria é o estudo. Por isso que toda casa espírita oferece estudo. Estudo do evangelho, estudo da doutrina, o ESD-A, ESME, estudo sistematizado da mediunidade. Lá na minha tem estudos complementares, que eu e Jefferson Bellomo que inventamos, não existia. Você fazia o ESD e o ESME, depois era estudo aprofundado. Só que entre os debates aprofundados da doutrina e você concluir o ESD, é uma grande distância. Quem ia fazer o estudo aprofundado não entendia coisa nenhuma. Aí disse, já vamos fazer o intermediário, estudos complementares. Aí nós colocamos nisso estudo bíblico, Evangelho Sinótico, Evangelho segundo João.
as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, à luz do Espiritismo, versículo a versículo. São estudos complementares. E no meio desses cursos a gente vai falando de Espiritismo, André Luiz, Emmanuel, os livros clássicos, Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira, Memória de um Suicida, a obra de André Luiz, no estudo bíblico dos livros do Novo Testamento, a gente vai enxertando com os exemplos. Aí a pessoa, depois que faz esses cursos, vai para um aprofundado e aí entende muito mais. Sabe o que é estudo aprofundado? É o seguinte, chega o coordenador, não é professor não, o coordenador dos debates, faz a leitura preparatória, faz a prece, estamos em reunião. Na aula anterior eu dei o tema desta noite. Vamos continuar. O que vocês acharam de interessante no tema? Digamos que o tema seja suicídio. O que vocês pesquisaram? E começam os debates. Contribuições do coordenador com a contribuição de cada um dos alunos. Isso é que é estudo aprofundado. Aquela moleza de levar o texto para casa, depois, na aula, o coordenador lê o texto e vai explicando. Acabou essa moleza. É aprofundado, você tem que contribuir. E para você fazer isso, para não passar vexame, você estuda em casa para poder não falar besteira na hora da aula, do debate. Isso aqui é estudo aprofundado. Não te esqueça, aí termina, Emmanuel, não te esqueça, pois, de que viver é atributo de todo. Viver aqui é a existência. Nós temos a vida, que é infinita e imortal, mas não é eterna. A única vida que é eterna é de Deus. A nossa é infinita e imortal. Um dia ela não existia e começou. Um dia, lá para trás. Então a vida é constante. Ora você está vivo na existência, na matéria, é uma pessoa. Ora você está vivo fora da matéria, no mundo originário, no mundo espiritual. Mas sempre você está vivo. Então se você está vivo, Jesus tem razão. Paulo também. A morte não existe. Por isso que Paulo está, ó morte, onde está o salário? Onde está o teu salário? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Enquanto errarmos, teremos que encarnar e desencarnar. Esse é o aguilhão da morte. Mas quando nos redimirmos, a morte desaparece. Nós ficamos como espíritos imortais. Capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando ele trata no capítulo de morte depois de ressurreição. É uma aula de espiritismo. Mas só vê aqueles que Jesus disse, quem tem olhos de ver e ouvido de ouvir. Então como é que estão os olhos de vocês e os ouvidos? Tem que qualificar, tem que trabalhar com isso. Para poder ver e ouvir. Viver é atributo de qualquer um. Foi Deus que nos criou, já estou vivo. Agora, viver bem é outra coisa. É mérito de cada um. Viver bem, aproveitar a vida, as oportunidades, descer para uma encarnação e retornar com vitórias, tendo cumprido o que foi estabelecido. Todos nós, um por um de nós, antes de nascermos, passamos por isso. Preparação, despertamento de atributos. Divaldo conta. Na encarnação, antes dessa em que eu sou Divaldo, eu tive mediunidade. Mas só fiz besteira, não conheci o espiritismo, eu ainda negava a reencarnação. Agora, nesta, os espíritos me prepararam muito mais antes de eu encarnar. Tanto que ele começou aos 5 anos a ver espírito. E até brincava com o espírito. Se eu ver um espírito, eu saio correndo, gente. E vocês também. Sai correndo.
Mas ele não, ele brincava com o espírito, que era um índiozinho, que era amigo dele. A mesma coisa Chico Xavier, começou com os 5 anos. Foram preparados. E a vida inteira dele nas conferências defendeu a reencarnação. Então, tudo que a gente empatou de progredir quando era poderoso, nas várias reencarnações que fomos poderosos, e tudo que a gente atrapalhou e mentiu, agora a gente está desfazendo. Porque é responsabilidade nossa. Não te esqueça, viver é patrimônio de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem para a divina luz da vida real. Qual é a vida real? Vida real é a que não se encerra. É a vida, cujo autor é Deus. Vida aparente é esta que é passageira, é a material, onde o espírito recebe um corpo para evoluir, trabalhar. É isso que é a vida real. Então, muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas ainda estamos no 3º milênio, já indo para quase a metade do processo de transição planetária. E uma grande maioria de pessoas encarnadas como nós não acredita que vai haver algo depois que morrer o corpo. Não acredita. Olha só o trabalho que vai dar ainda. Outras acreditam, mas que depois que morrerem vão ficar dormindo até um dia que nem Deus sabe quando é, em que vai haver a marcação do juízo final. Aí todo mundo vai... Gente, 25 bilhões são os espíritos aqui da nossa Terra. Imagina isso tudo acordando para ser julgado. Olha o julgamento. Você vai acordar para ser julgado e o resultado não tem STJ, não tem turma de juiz, não tem STF para recorrer, nem advogado a preço de ouro aí para livrar você por anos, como acontece aqui. Não tem apelação. Então, esse dia do juízo final, que Deus nem sabe quando vai ser, você vai ser acordado. Menina, já pensou dormir milhões de anos dormindo? Quem é que tem essas ideias, se não é a cabeça de pessoas que não têm conhecimento, gente? E põe isso na teologia, convence os outros a votar, aprova e manda os outros cumprir como lei. O que é que acontece? Espíritos de irmãos nossos cristãos, que foram pessoas boas, mas com essas concepções na cabeça, já desencarnaram há anos e estão lá dormindo. Aí os espíritos têm que levar com todo cuidado para as casas espíritas, para receberem passes, tratamento. E quando puderem, são ligados a um médium, geralmente uma médium, uma mulher, e começa a estranhar. Mas onde é que eu estou? O que é isso? Eu não vejo nada. E começa a ir religando a memória. Está tudo stand-by. Sabe aquela linha assim? Não tem nenhum. Aí tem que fazer esse trabalho todo. Imagine fazer isso com mais de bilhões de espíritos. Então a culpa de algumas crenças atrasa muito o caminho das pessoas. E graças a Deus as casas espíritas estão sempre aumentando em número e vão atendendo esses irmãos. Outros desencarnaram há décadas e precisam se manifestar por um médium para descobrir que já desencarnaram. Quantos anos lhe perderam? 20, 30? Ainda temos que falar com todo cuidado para ele não morrer de susto de novo.
Não se pode logo deixar... Não, meu filho, você já morreu. Nem use essa palavra. Fale desencarnou, que ele não sabe muito bem o que é, e ele vai aceitando. Mas se disser morreu, o homem morre de susto, o espírito. Tudo isso são falhas da nossa humanidade. O campo da vida é a encarnação e a terra. É uma bênção. Você vem de um lugar que com certeza estava sofrendo. Você é tratado, preparado. Você é aceito por um casal que vai começar a ser aproximado de você durante as noites para ir se acostumando com seu espírito. Quando o tempo vai chegando próximo, você começa a fazer mais visitas no lar que vai nascer. E aí os espíritos precisam daquela noite romântica do futuro papai e da futura mamãe. Ai, hoje é sábado, gente. Olha, depois que a gente sair do Meimei, vamos a um restaurante. Lá, além do jantar, tem uma música suave para dançar. E aí eles vão, aquele jantar maravilhoso, aquela dança, aquela paixão. Tudo é um projeto lá. E você lá torcendo para poder dar certo. E aí naquela noite, depois que o casal dormir, você já está reduzindo o perispírito para caber dentro daquela ligação do ovo, que é a mistura do óvulo com o gameta masculino, com o espermatozoide. O óvulo e o espermatozoide se unem e formam um ovo, de repente, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Em uma hora já tem mais de milhares de células. Já é você chegando aqui. E aí quando você nasce, dá aquele choro, né? Que o médico bate para você dar para abrir o pulmão e começar a respirar, porque você estava lá naquela cabine de proteção super segura que era a barriga da mamãe. Agora você vai ter que se virar. Então, começa aí, ativa o pulmão. Aí você grita e começa a caminhada. Sendo que os primeiros anos, primeiros 4, 5, às vezes se estende até mais, você é cuidado, é mimado, fazem tudo por você. Ainda enche você de agarrada, de beijinho, de abraço, de presente. Depois dos 7, olha que folga, depois dos 7 você começa a ir assumindo a responsabilidade. Várias vezes, centenas de vezes esse processo para o seu espírito ir, como eu disse para mim, criando vergonha, melhorando. Então o campo da vida é essa oportunidade chamada de reencarnação. Nesse campo, nós vamos trabalhar o solo, corrigir o solo, adubar o solo, plantar boa semente, cuidar da plantinha, recolher a produção e distribuir bons frutos a todos. É só trocar o vegetal pelo nosso coração. É o mesmo processo. E ainda tem gente que reclama. E outros até, além de reclamar, desistem. E mesmo assim, a espiritualidade ampara e socorre. Então, no campo da vida é o caminho que Deus nos proporciona para nós alcançarmos a nossa futura felicidade. Vamos aproveitar. Eu peço a Jesus, aos guias da casa, que a todos vocês abençoe, dando fé, fortaleza, paciência, discernimento, sabedoria e muita força de vontade para continuarem trilhando o caminho que vocês estão. E um dia nós nos reencontrarmos no mundo espiritual superior e lembrar, ei, você lembra naquele milênio? A gente tinha que ir para o Meimei para fazer aquele trabalho. Às vezes você ia lá fazer palestra.
Então eu vou encerrar pedindo algo, vou fazer uma rogativa a vocês. Olhando aqui o ambiente, a aura de vocês, eu quero fazer uma rogativa muito sincera. Pelo amor de Deus, por favor, não se esqueçam de mim quando estiverem no paraíso. Muito obrigado a todos por estar aqui. Boa noite. Obrigado, Henrique, pelo convite.